Misericórdia. Como alcançar a misericórdia do Senhor? Esse é o nosso tema de hoje. Como alcançar a misericórdia do Senhor? E como texto base, eu quero estar aqui Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso texto. Diz assim o texto: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A parte A do nosso versículo descreve: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Primeiro, o que encobre? O que? As transgressões. Transgressões é rebeldia, é afastamento consciente de Deus. É um delito, é como se fosse um crime. É um pecado que nós cometemos em primeiro estágio. É um pecado onde nós conscientemente transgredimos a lei de Deus. Vamos tomar como exemplo, por exemplo, Davi. Davi estava na presença de Deus, mas quando ele viu Betseba, ele cogitou em seu coração pecar contra ela. O Salmo diz que ali é transgressão. Ele conscientemente se afasta de Deus para dar lugar ao pecado ali. Então isso é transgressão. E o próprio Davi, depois, ele começou a tentar encobrir a sua transgressão. Encobrir fala de ocultar, fala de você tentar fugir da culpa, por exemplo. Isso é cobrir. Por exemplo, quando Deus chega até Adão e diz: Adão, comeste da árvore que eu te proibi, Adão logo encobre a sua transgressão, dizendo: olha, foi a mulher que tu me deste, fugindo da culpa. Veja, muitas vezes nós somos assim. Nós pecamos e queremos fugir da culpa, queremos nos esconder de Deus, com folha de figueira, colocando a culpa em outras pessoas, arrumando motivos, por exemplo, para dizer: foi por causa de alguém, foi por causa de algo, e não assume ali, não confessa a sua culpa, mas sim foge. Foi por causa do filho, foi por causa dos irmãos, foi culpa do pastor, por exemplo, que eu me afastei da igreja, foi por causa dos irmãos que são inconstantes, que eu me afastei da igreja. Então veja, nós invariavelmente queremos encobrir as nossas transgressões, nós queremos negligenciar as nossas, as nossas responsabilidades e assim nós fugimos da culpa. Fugimos da responsabilidade e jogamos culpa em algo, em alguém. É mais fácil jogar a culpa em alguém do que assumir a responsabilidade, sofrer o dano, confessar o pecado. Mas muitas vezes nós agimos assim, com imaturidade, e não levamos em consideração o próximo. Muito fácil, nós fazemos como Adão, a nossa natureza de Adão. Foi a mulher que tu me deste. Ele não tem problema em lançar a culpa sobre a mulher, em lançar a responsabilidade do seu erro na mulher. A mulher, da mesma forma, foi a serpente que tu me deste. Então, nós estamos sempre fugindo da nossa responsabilidade, sempre jogando a culpa em outras pessoas. Isso é encobrir a transgressão, ocultar, fugir de Deus. Na parte B do nosso versículo, ele diz assim, na parte A ainda: jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. O que acontece quando nós encobrimos, quando nós fugimos da nossa responsabilidade, queremos jogar a culpa em outra pessoa? Nós não prosperaremos. Por exemplo, quando um cristão peca, ele não confessa e deixa o seu pecado, ele vai viver uma vida sem a alegria do Espírito Santo. Ele vai entristecer o Espírito Santo de Deus, ele não vai ter contentamento em Deus. Ele não vai prosperar na vida espiritual. Prosperar aqui fala de uma vida tranquila. Prosperar não fala de riqueza, mas fala de ter condições de seguir em frente na alegria da salvação, ter condições de, por exemplo, prosperar na vida financeira, de ter condições de se alimentar, de se vestir, de comer algo digno. Isso é prosperar, de ter ali algo, a sua família. Na vida espiritual, prosperar, muitas vezes, é você continuar a vida cristã sempre abundante na obra do Senhor. É você viver a vida cristã na alegria da salvação, que você flua no Espírito Santo. E muitas vezes, quando nós encobrimos a nossa transgressão, nós ficamos paralisados. É uma das formas que Satanás usa para nos estagnar, nos deixarmos insípidos, sem influência no mundo.
tem influência nas nossas familiares. Não há, porque nós não prosperamos nesse sentido. Nós encobrimos e ocultamos. Charles Spurgeon chama isso as pequenas raposinhas que entram no nosso quintal, que entram na nossa horta e começam a sugar a nossa vida, começam a sugar a nossa comunhão com Deus. São esses pequenos pecados que nós ocultamos, são as cobiças, os maus pensamentos, são os flertes, muitas vezes, que nós alimentamos, as pequenas mentiras, são pequenos falsos testemunhos, a fofoca, são esses pecados que muitas vezes nós ocultamos, achando que Deus não nos sonda, que Deus não vê, e começamos a viver uma vida espiritual, uma vida cristã fraca, infelizmente. Na parte B do nosso versículo, ele diz, olha, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Há até aquele grupo de pessoas, como o Provérbios vai dizer aqui, que confessam. Há uns que dizem, olha, realmente eu pequei, realmente eu sou pecador, às vezes eu minto mesmo, às vezes eu levanto falso testemunho, às vezes eu cobiço. Quem não, né? Nós somos fracos, somos pecadores. E usa isso como desculpa para continuar pecando, para continuar na transgressão. E continuam alimentando o pecado. Eles até confessam que são negligentes em algumas áreas, não querem ler a Bíblia, porque não tem tempo, ou muitas vezes, eu não leio porque eu tenho meu trabalho, não vou à igreja por causa do meu trabalho. Até mesmo pessoas que levantam a mão deles e dizem, eu quero Deus, eu quero arrependimento, eu quero viver uma nova vida, mas elas não estão dispostas a deixar o seu pecado. Ainda há no seu coração esse amor por algo. Jesus disse, olha, algum homem chega para Jesus e diz assim, seguir-te-ei onde quer que fores. Jesus diz, olha, as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus quer dizer? Não, essa segurança que o homem tinha ali na sua vida antes, na vida cristã não vai ter mais essa segurança. Ele vai correr perigos, ele vai ter tentações, vai ter perigos de ser perseguido para seguir a Jesus. E muitas vezes nós somos como esse homem, que queremos seguir a Jesus do nosso jeito, seguir onde quer que for, do nosso modo, e não queremos deixar o nosso pecado. Não queremos tomar a nossa cruz, seguir após Jesus, renunciar ao mundo e às paixões. E até reconhecemos a necessidade que nós temos de Deus. Até reconhecemos o nosso pecado, mas não estamos dispostos a renunciar, como ele diz aqui o texto. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quem são aqueles que, sim, de fato, são os cristãos verdadeiros? Aqueles que reconhecem o seu pecado, confessam o seu pecado e eles deixam. O que está em Cristo é nova criatura. Eles estão dispostos a viver uma nova vida. Eles estão dispostos a voltar-se, mudar a rota. A palavra pecado é errar o alvo. A palavra arrependimento é voltar-se para o verdadeiro alvo. Arrependimento, que é a ideia de metanoia, conversão genuína. É aquele que confessa o seu pecado e deixa. Esse, diz a Bíblia, alcança a misericórdia, alcança o favor do Senhor, o perdão, alcança a salvação, alcança o arrependimento. Veja, muitas vezes nós queremos tudo isso de Deus, mas não estamos dispostos, queremos a misericórdia, mas não estamos dispostos a deixar o nosso pecado. Que nós estejamos dispostos a deixar o nosso pecado, para assim alcançar a misericórdia. Eu encerro com o texto de João. Filhinhos meus, não pequeis, mas se porventura pecarem, saibam, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Nós temos um advogado. Então, lancem sobre ele as nossas culpas, os nossos pecados, e ele é fiel para nos perdoar. Ele intercede por nós. Vamos orar? Senhor, quero orar sobre aqueles que irão ouvir essa palavra, que o Senhor possa conduzi-los a arrependimento, que o Senhor sempre nos conduza assim, a arrependimento, a abandonar o nosso pecado, a deixar o nosso pecado, não só um sentimento, sim, mas uma atitude, sim, de mudança, de transformação, como disse João Batista, gerarmos frutos dignos de arrependimento. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas e ativar o sininho da notificação para que quando postarmos vídeos você possa
ser notificado. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.